Boa noite, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa nossa transmissão ao vivo do Estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o V de Jesus. Neste sábado, 3 de maio de 2025, damos início então a esse nosso encontro mensal, encontro em que vamos procurar aqui tocar nos tópicos principais estudados no mês de abril, na sequência da nossa reflexão que temos feito já adentrando a terceira temporada, com olhar de foco para o Novo Testamento, especial para as cartas de Paulo, com destaque para a carta de Paulo aos Romanos, na nossa série que aqui intitulamos Romanos verso a verso. Fica o convite desde já para que você nos acompanhe pelas redes sociais, seja pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube. Basta digitar NEP V de Jesus. Na página do Facebook, você vai curtir e ter acesso aos conteúdos. No canal do YouTube, você se inscreve, aciona o sino de notificações e recebe os novos vídeos das nossas atividades semanais. Sempre às segundas-feiras, às 20 horas, um vídeo novo, um estudo focado aqui na carta de Paulo aos Romanos, na série Romanos verso a verso. Hoje não estou aqui sozinho, muito bem acompanhado, mais uma vez, pelos nossos comentaristas do V de Jesus. Eu vou chamá-los agora para interagir conosco. Primeiras damas, Juliette Neira, seja muito bem-vinda com a gente. Boa noite. Boa noite, amigo Emerson. Boa noite, amigos queridos, quem nos assiste agora, quem nos assistirá depois. Sejam muito bem-vindos. Que as nossas reflexões possam fazer diferença nos corações de cada um de vocês. Exato, muito bem. André Fernandes, meu querido, conosco mais uma vez. Muito boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite, Juliette. Juliette, estávamos sentindo sua falta. No último encontro você Obrigada, não sentiu sua falta. Que bom que você está de volta, né? É um reforço que ajuda bastante, né? E eu amigo. Faço das palavras da Juliette as minhas, né? Então eu espero que, dentro das nossas limitações, né, a gente consiga semear, nem que seja um pouquinho, nesses corações que nos acompanham, que nos acompanharão. Obrigado, Emerson, pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez, André e Juliette, pela presença de vocês, que sempre enriquece aqui os nossos estudos. Ao mesmo tempo que nós deixamos a tribuna livre para aqueles que nos acompanham nessa transmissão ao vivo, para deixarem também os seus comentários, deixar os seus cumprimentos, comentários e mesmo perguntas, questionamentos, que muito nos favorece também aqui a reflexão. Claro que posteriormente, né, a divulgação, o compartilhamento dessa mensagem, nós pedimos também para que alcance o maior número possível de pessoas interessadas mesmo neste aprofundamento do estudo do Evangelho à luz da doutrina consoladora. Nós sabemos que há toda uma preocupação da espiritualidade de que a mensagem do Cristo, atualizada à luz da doutrina consoladora, alcance cada vez mais os corações. Desde o trabalho realizado pelo codificador Allan Kardec, de forma destacada, a partir de 1864, com o lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma forma, uma maneira, uma abordagem especialmente destacada pela espiritualidade, para que a gente adentre a essência da mensagem do Cristo para aplicá-la em nossas vidas, porque esse é o verdadeiro sentido, né? Nós nos reunimos aqui para fazer teologia, nós nos reunimos aqui para refletir nessa mensagem que é vida, conforme o próprio Cristo disse, é vida em abundância, é vida plena, é tudo aquilo que nós de fato precisamos para restabelecer a nossa conexão, o nosso relacionamento com Deus. E é com esse olhar que nós temos aqui, na noite de hoje, o destaque para o estudo de Romanos, no capítulo 4, entre os versos de 4 a 7, né? Só repetindo aqui o nosso episódio 107 dessa terceira temporada da série Romanos verso a verso, né? Então, assim, mais uma vez nós vamos fazer aqui o enfoque na sequência desses versos, de 4 a 7, fazendo uma meditação resumida em torno da mensagem central e, a partir daí, fazendo as conexões que nós sabemos aqui são livres, no sentido de a gente buscar realmente esse entendimento,
buscando a partir de Allan Kardec, de outras referências complementares, né? Sempre com o olhar centralizado em Jesus, o nosso mestre. Então vamos lá, primeiro fazendo essa reflexão da leitura a partir do 4º verso. Tá aqui, ó. Só lembrando, né, o contexto desse 4º capítulo é um 4º capítulo focado na questão da justificação, né, que é um tema central na carta aos Romanos, que Paulo vai trazer a justificação pela fé, e centrado na figura aqui, na sequência desses versos, na figura do Antigo Testamento do primeiro dos grandes patriarcas, que é Abraão. Então vai usar doutor da lei Saulo de Tarso, agora convertido, Paulo, vai trazer a figura de Abraão como uma base de sustentação para a exposição que ele está fazendo da doutrina da justificação pela fé. Nosso desafio aqui é conectar isso à doutrina espírita e mostrar o quanto não há aí uma distinção, uma separação desse ensino, e sim uma nova forma de se abordar, de se entender, de se aplicar isso aqui para a gente no 21. A doutrina não mudou, o ensino não mudou. As palavras que o mestre nos traz, como ele próprio diz, são palavras de vida eterna. Vamos entender então? Paulo aqui, no ensino ditado, anotado pelo escriba Tércio, nos diz o seguinte: ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Essa é a tradução, gente, em João Ferreira de Almeida. Eu quero trazer antes aqui também a tradução na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia dentro do projeto de tradução católica, que vai trazer esse mesmo verso, no capítulo 4, verso 4, assim: ora, aquele a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. Troca das palavras, sinônimos. Acredito que a Bíblia de Jerusalém, de repente, traga um pouco mais de clareza no texto, né? Mas, basicamente, estamos tratando, claro, do mesmo ensino. Juliette, quer começar o comentário a respeito, a partir desse 4º verso? Vamos lá. Eu acho que esse contexto da justificação permanece em Romanos praticamente desde o início, né? Ele apenas agora, a partir de agora, ele traz isso assim, de uma forma muito concisa. E trazer Abraão para a história é magistral, né? Paulo é um feeling paulino, né? Trazer o exemplo de Abraão, porque Abraão foi justificado sem a existência da lei, então ele não tinha obras da lei para cumprir, ele foi justificado. Então, diante do exemplo de Abraão, Paulo desmistifica ali aquela coisa das obras da lei como necessidade para a justificação, né? Que é justamente isso que ele está discutindo. Aonde que o salário, que a graça, que a justificação vem pelo salário, como salário? É esse o relacionamento que você tem com o seu Deus? É de barganha? Olha só, eu trabalhei, eu fiz o bem, eu fui caridoso, eu ajudei aquela viúva da esquina, eu ajudei o garotinho a atravessar a rua, eu comprei remédio para aquela senhorinha, então agora eu quero o céu. É assim que você se relaciona com Deus? É assim que você busca a sua paz interior? É assim que você busca ascender até o Cristo? Era assim que Jesus agia? Eu acho que essa é a pergunta. Nosso modelo e guia agia assim? Foi isso que ele nos ensinou? A barganhar com o Criador? A graça, portanto, não nos vem, como ele diz aqui, né, no versículo 4, segundo a dívida. A justificação vem pela graça, vem pelo relacionamento que você tem com Deus e por Deus entender que mesmo que você não consiga fazer as obras, nem sempre você consegue, mas a sua fé
nele te justifica. A fé da fidelidade, da confiança, que busca a Deus como o seu... Ele que é o seu mestre, ele que é aquilo que vibra dentro de você, através de Jesus Cristo. E não a obra, não, eu fui ali no templo, eu acendi uma vela, eu ajudei alguém e tal, pronto, estou salvo. Estou justificado. E os fariseus faziam isso. Muitos dos líderes religiosos pregam e fazem isso. E era esse o contexto, né? A discussão era justamente todas aquelas regras que o judaísmo possuía e que Paulo dizia, mas quem não for judeu, então não pode ser justificado? Porque os gentios não cumprem essas regras porque eles não conhecem, eles não têm essa lei, eles não são assim, então eles não têm como serem salvos, né? Justificados, não tem. Né? Então, essa discussão que vai se prolongar ainda bastante, né? Aliás, eu acho que se prolonga até hoje de uma outra ótica, mas que Paulo traz à mesa, e quando ele trouxe Abraão, eu tenho certeza que muita gente assim, verdade. Porque mesmo quando Abraão faz a aliança da circuncisão, ele já estava justificado, né? Ele não foi circuncidado porque tinha que ser para ser justificado. E isso é um ponto importante. É um ponto importante, e Paulo, mais tarde, vai deixar isso muito claro. Legal, Juliette. Abordagem muito importante para introduzir aqui o assunto. Eu volto a dizer, gente, não é um tema assim fácil, não é um tema habitual, né? Por isso, quando nós vamos a Paulo, nós temos que ter essa noção. Nós estamos tratando a respeito de uma mente, falando da figura de Paulo de Tarso, de especial destaque naquele primeiro século da era cristã. Não é à toa que, dentre aqueles chamados, né, por Jesus para a constituição do colégio apostólico, no primeiro momento, nenhum deles tinha, assim, as qualificações intelectuais do apóstolo. E para ele, Paulo, Jesus aponta dizendo, é um vaso escolhido. E esse vaso escolhido vai para levar o evangelho, a mensagem do Cristo para as nações, porque era necessário que houvesse ali um diálogo, uma interlocução com alguém que tivesse uma visão de maior totalidade para o mundo, né? Que dialogasse com os judeus, sim, mas também dialogassem com os estrangeiros, com os chamados gentios, né? Incluindo a quem é direcionada essa carta, que é a carta aos Romanos, né? Vamos lá, André, quero ouvir tuas reflexões também aí nessa introdução desse estudo a partir do 4º verso do 4º capítulo da Carta aos Romanos. Primeiramente, eu queria falar que a tradução do Jerusalém eu achei mais fácil do que a Almeida. Pelo menos para mim, foi mais fácil raciocinar. Bom, colocado o que a Juliette colocou, né, que eu também concordo, né, pelo que eu pude estudar, né, mas a gente vê aqui que Paulo, ele está fazendo uma analogia com o nosso trabalho do dia a dia, um trabalho remunerado. Então, quando a gente trabalha para alguém, o que a gente recebe ao final do dia, do mês, não é um presente, mas é um pagamento que nos é devido, né? Algo que a gente mereceu por conta do nosso esforço. Então, esse salário é uma dívida que o empregador tem com a gente, né? Então, Paulo aqui está dizendo para a gente que, através dessa analogia, o seguinte: se a salvação fosse obtida pelas obras, como disse a Juliette, pelo que a gente faz, né? Essa salvação seria como um salário. Então a gente faz determinadas obras, né? Como as obras da lei que a Juliette trouxe, né? Faz determinadas práticas. Eu frequentei, por exemplo, o centro espírita durante tantas semanas, né? Então, consequentemente, eu recebo como salário a justificação, né? Me tornar justo perante Deus por ter feito algo exterior, né? Como se Deus estivesse apenas me pagando algo que deve, né? E entra muito nessa relação comercial com Deus que a Juliette trouxe pra gente, né? Que é um conceito que muitas vezes anula o conceito da graça.
Mas mesmo esse conceito comercial, quando a gente entende pela ótica espírita, não faz qualquer sentido, né? Porque por mais que, se a gente for fazer as contas, né, de débitos e créditos, o tanto que a gente deve para Deus seria impagável, né? A gente precisaria encarnar infinitamente e fazer muito, 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 e mesmo assim, Deus nos deu tudo, né? Deus nos deu a existência, Deus nos deu todas as possibilidades aqui nas múltiplas existências, né? Então, esse conceito de fazer algo para que eu seja pago por isso, inclusive muitas pessoas ainda têm essa compreensão, né? Eu vou fazer algo para agradar a Deus, para Deus me recompensar, né? Não cabe muito bem de acordo com Paulo, né? Mas Paulo vai trabalhar para a gente aqui que que e tá me refutando essa ideia de salvação, aliás, por guardar as leis, por praticar algumas obras, enfim. Eu lembrei muito, quando eu estava estudando esse trecho aqui, do livro Voltei, do irmão Jacó, né? O irmão Jacó também realizou muitas obras, né? Fez muito externamente, mas por dentro, a gente vê que talvez ele não tenha edificado o que deveria ter edificado, né? Ele fez muito exteriormente, claro, de modo diferente como os fariseus faziam, como a Juliette citou, né? Inclusive, Saulo era um fariseu, né? Enfim. Mas a gente vê que as obras, mesmo as obras que a gente tem nos dias de hoje, as obras de caridade, por exemplo, são fundamentais? São fundamentais, evidentemente, né? Tem o seu valor imprescindível. Mas elas são importantes por quê? Porque geram dentro de nós uma transformação. Porque acho que todos vamos concordar que se eu fizer a obra pela obra, né, sem que isso gere uma transformação dentro de mim, sem gerar uma evolução dentro de mim, talvez não seja tão válido assim. Claro, vai ter méritos, vai ter essas questões, mas às vezes a gente fala tanto da caridade no movimento espírita, porque a caridade é uma força, né, que nos gera a transformação, mas evidentemente que a gente precisa estar aberto para essa transformação, né? Não adianta eu ficar 50 anos em uma instituição de caridade, fazendo a caridade só mecanicamente, né, sem que isso me transforme. E aí que Paulo vai trabalhar a questão da salvação pela fé, né? Que acaba não anulando as obras, né? Mas o que Paulo quer dizer é o seguinte, que a fé, que a gente lembrando nos últimos encontros, né? Que é a tradução da palavra grega pistis, né? Que significa não só o crer, mas o confiar, o ser fiel, né? E a gente pode até entender que é uma escadinha, né? Uma gradação. A partir do momento que a gente crê, a gente confia, a gente se entrega, a gente é fiel, né? É obediente a Deus, né? E essa obediência é o que gera a evolução. As obras acabam sendo uma consequência, se a gente for pensar, né? À medida que a gente vai nos purificando internamente, a gente vai realizando as obras, não porque as obras por si mesmo são a finalidade, mas como uma consequência, né? Como um fruto de uma árvore, né? Que como consequência dá aqueles frutos. Então, a partir desse versículo, foi isso que eu compreendi dentro da minha limitação. Obrigado, Anderson. Muito bom, André. Se eu pudesse agora eu fazia um recorte desse seu último minuto aí, que resume muito bem aquilo que nós falamos até este momento, né? Nesse sentido realmente de gradação, de entendimento, que é um processo, né? Para que a gente realmente entenda, não só na mente, mas que isso seja aplicado na vida, né? De que a fé não é algo simplesmente que eu vou ter um assentimento ali falando, né, que eu creio, que eu acredito, né? Lembrando o próprio Jesus a nos dizer, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, né? Mas aquele que pratica a vontade do Pai. A gente vê que a salvação ainda é pouco compreendida, porque muitos entendem que basta se declarar como cristão, enfim, que é salvação. Mas o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque o crer é só o primeiro passo, mas a obediência, né, que gera a fidelidade, que gera
aí vem como consequência as obras, aí que é o ápice, né, da evolução. Mas a gente está ainda engateando nesse processo, né? Então, Até porque a gente... Desculpa, André, até porque assim, a gente tem que entender que o que nos afastou, porque qual que é o nosso sentido assim, original, né? Nós somos filhos. Se somos filhos, fomos gerados ao lado do nosso pai, né? Ao lado, lógico, no sentido físico, mas de uma conexão. O que que nos afastou? Se não foi a desobediência por conta da rebelião. aí não Então, tem como não lembrar da parábola do filho pródigo, em que também remete muito a esse versículo. Por quê? O filho pródigo volta e ele é recompensado por muitas coisas. O pai mata um boi, enfim, né? E ele fala, tudo que é meu é seu, né? Então, a nossa relação com o nosso pai não é uma relação de chefe para empregado, né? Não é uma salário. A gente não está aqui para receber um salário, né? A relação é um pouco mais profunda, é de pai e filho, né? Então, acho que isso cabe muito bem. E a gente vê que existe muito daquele conflito, né? Ah, porque Tiago fala que a fé sem obras é morta, né? Mas a gente entende agora que a fé acaba sendo uma consequência. Quando a fé é bem estabelecida, a obra vem naturalmente. Mas a obra por si mesmo, né? Não adianta de fato eu fazer a obra sem haver essa edificação íntima, né? É ser muito bom, claro, né? Mas é preciso ter essa fé, né? Essa ligação, esse relacionamento íntimo com Deus, né? Para que tudo ocorra de forma mais harmônica possível, né? Para o meu entendimento. entendendo aí, então, a obra como um fruto da árvore, que é a fé, né? Vamos lá, gente, aqui dando sequência, então, ao quinto verso do capítulo 4, Paulo vai ensinar. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Mais uma vez eu vou trazer aqui também a tradução da Bíblia de Jerusalém para nos ajudar aqui a essa tradução de João Ferreira de Almeida. O quinto verso na Bíblia de Jerusalém traz assim: a quem, ao invés, não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, é sua fé que é levada em conta de justiça. Né? Acredito que é um desdobramento daquilo que nós temos dito até este momento, né? Mas acho que é bom ressaltar esse ponto de que Paulo está desatrelando, não mais ou menos, meio que levando de lado, ele está sendo aqui num sentido radical mesmo, olhando para as duas situações, de um lado, olhando a questão da fé, do outro lado, a questão das obras, e as obras aqui a gente tem que entender no sentido extenso, mas que dentro do contexto paulino, no primeiro momento, ele está olhando para aquilo que a Juliette comentou aqui sobre a terminologia obras da lei, né? Quer dizer, o cerimonial judaico, a guarda do sábado, os usos e costumes alimentares, né? E também essa relação que já havia como algo a ser ressaltado desde a lei de Moisés, da prática da ação do bem, né? Do fazer o bem segundo aquilo que era instruído pela lei. Então, esse conjunto de coisas Paulo está antepondo. Isso vem antes, vem depois, vem junto, Paulo está desatrelando. Falando assim, ainda aquele que não pratica, mas crê, né? Crê naquele que justifica o ímpio. Quem é aquele que justifica o ímpio? Deus. Deus justifica o ímpio aqui, gente, é o perverso, é aquele que está voltado ao mal. Lembrando que dentro dessa visão paulina na carta aos Romanos, ele também já no capítulo 3º vai dizer que todos pecaram, quer dizer, todos se extraviaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós nos olhamos e nos enxergamos aqui na Terra, nesse contexto, junto com os romanos lá naquele primeiro século, né, a quem é dirigida a carta, como pertencentes a essa comunidade de espíritos imperfeitos, que dentro do nosso processo evolutivo nos rebelamos diante de Deus, desobedecendo a sua divina lei e por conta disso dele nos afastando, aí nós entendemos o quanto esse processo está diretamente relacionado à minha forma de me relacionar com o Pai. Né? E aí ele diz então que a sua fé, nesse conceito de que o André já trouxe aqui para a gente, a fé que é fidelidade, a fé que é confiança, a fé que é relacionamento de entrega, essa fé então
vai lhe ser imputada, quer dizer, vai lhe ser atribuída, levada em conta como justiça. Antes de entrar aqui e chamar a Juliette, depois o André para comentar um pouco a respeito desse verso, que é um desdobramento do quarto verso também, eu gostaria de jogar uma pergunta primeiro aqui. Eu vou colocar vocês um pouco na fogueira, mas acho que é necessário para que a gente possa trazer para o contexto do nosso quintal. Quando eu falo nosso quintal, enfim, aquilo que nós vivemos dentro do ambiente da casa espírita, dentro do ambiente de ensino em que nós estamos inseridos, dentro da cultura espírita, né? O que vocês sentem nesse sentido? Porque eu sei, assim, como eu disse, é pouco habitual, dificilmente você vai encontrar uma exposição aí, por exemplo, nas casas espíritas, que vai tratar sobre o tema justificação pela fé. Eu, pelo menos, nunca vi. Tá? Não tem, não tem. Mas é uma doutrina, é um ensino que não vem da teologia. Nós estamos vendo que está inserido aqui dentro da carta de Paulo aos Romanos, que é um documento pertencente a toda a cristandade. Nós sabemos o significado de Paulo, inclusive na doutrina espírita, como sendo um daqueles que participaram diretamente da equipe de Espírito de Verdade. Na Revista Espírita, por exemplo, é mencionado que era um dos espíritos mais frequentes nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, junto a Kardec e aos trabalhos que eram realizados ali na codificação. Então, um espírito integralmente interessado na continuidade desse ensino. Em nenhum momento ele está negando este ensinamento, mas é claro que deve ser contextualizado. Agora sim, a pergunta é: o que vocês sentem dentro do ambiente de ensino da Casa Espírita? Palestras, reuniões de estudo e tudo isso. Ao público em geral, nós transmitimos uma mensagem mais próxima da salvação pela fé ou da salvação pelas obras? Juliette. Sinuca, né, Emerson? Porque isso aqui vai para o YouTube. Aí você vai, fala o que você acha, pronto. O telefone não vai parar um minuto. Vamos fazer um recorte com esse trecho da Juliette, vamos viralizar, vai ser cancelada. Mas eu, primeiro, concordo em gênero, número e grau. A discussão de Paulo trazer a justificação é como se você escutasse Jesus dizendo: a tua fé te salvou. Né? Para a mulher hemorroísa, para o paralítico, para todos os leprosos que ele foi, a tua fé te salvou. Eu acho que essa frase de Jesus é isso aqui que Paulo está falando aqui, no meu entender. E é impressionante que, efetivamente, nos nossos relacionamentos, nos nossos ensinos, nos nossos trabalhos dentro da casa espírita, isso, infelizmente, não seja o objetivo maior. Por quê? Porque eu sinto que o farisaísmo ali das regras e dos ensinos que tem muitas, não só pode ter 3 pessoas, só pode ter 4 pessoas, esse estudo está limitado a não sei quantas, só podemos fazer desse jeito, esse é o método, você começa a fechar um cerco que muitos não se adaptam. Ou porque tem dificuldade de aprendizado, ou porque tem dificuldade de tempo, ou porque não tem condições financeiras de comparecer a tantas exigências para cumprir tantas coisas para poder chegar lá no trabalho. O trabalho do Cristo é o trabalho do Cristo, ele não pode exigir de você, você tem que ter carro, você tem que saber falar 3 línguas, você tem que saber, entendeu? Eu sinto isso, pelo menos aqui é isso que eu sinto, que existem muitas exigências para você participar do trabalho. Né? Nas palestras, Emerson, eu acho que nós temos uma variedade de conteúdo que, sinceramente, parece que sufoca. Eu me sinto sufocada, às vezes, com a quantidade de conteúdo. E, infelizmente, nem todos de nós sabemos fazer um filtro no sentido do que aprendemos, do que ouvimos, né? Do que efetivamente a gente pode levar como aprendizado. Então,
apesar de eu acreditar também que Deus controla tudo isso, a espiritualidade está presente, sabe exatamente o que ela permite que seja mostrado, eu também sei que eles esperam de nós que a gente exercite esse filtro. Faz parte do nosso crescimento. Né? Você não ensina um filho colocando na frente dele, é desse jeito aqui, tá? Não, você ensina para você chegar lá, o caminho tem esse caminho, esse caminho, esse caminho, esse outro. Você escolhe. Eu iria por esse, mas você escolhe. Voltamos à parábola do filho pródigo. Né? Mas eu espero que realmente estejamos vendo essas coisas. Porque isso que eu penso, vários amigos pensam também. Então, eu acho que isso está sendo visto. Passou aquele boom de muita palestra, muito palestrante, muito ensino, muita coisa, e eu acho que agora as pessoas já estão meio que escolhendo um pouco. Com relação ao versículo, a fé que é imputada como justiça é uma fé que eu acho que a gente ainda não conhece. Na minha opinião, essa fé que tem absoluta certeza, que preenche, que te eleva, você se sente elevado pela fé. Nada abala você. Essa fé, eu estou longe dela ainda. Eu acho que nosso mundo não tem essa fé ainda. Aqui não transitam pessoas com essa fé. Mas posso até estar enganada. Eu, pelo menos, não conheci nenhuma. Mas eu sei que essa fé é uma fé que ela te eleva mesmo, é como um tapete de Aladim. É assim que eu vejo essa fé, que justifica você, que te salva mesmo. É a fé daquela mulher, que eu acho aquela mulher um exemplo, a fé que ela só de tocar, ela só queria tocar as vestes de Jesus para ser curada. A fé dessa mulher, ela nunca tinha visto Jesus. Agora, na verdade, a fé dela não era de Jesus, né? Era o Deus que habitava nela. Ela só sabia que o caminho era Jesus. Mas é a fé que habita nela, que a fez tocar Jesus para ser curado. E isso é muito, muito maravilhoso. Né, Andrezinho, é isso? Bom, com relação à pergunta da nossa seara espírita, né? Se tem mais palestras de um ou do outro, eu acho que é mais de obras, né? Tanto é que a gente vê mais certa incompreensão no movimento espírita. Até o pessoal brinca, né, com relação ao bônus horas. O pessoal usa como se o trabalho como, tipo assim, uma previdência que vai sacar após o desencarne, né? Vou trabalhar para ir para o nosso lar, né? Eu não sei se o pessoal fala de brincadeira ou fala sério, né? Mas enfim, acho que reflete muito do íntimo de cada um, né? Mas te vê que ainda tem muito essa questão da obra, né? O que não é ruim por si, né? Mas será que essa obra está associada com essa fé, né? Aí que é o importante, que é o essencial. Se essa obra tiver associada com a fé, tudo bem, né? Mas eu acho que a gente trabalha a questão da salvação pela fé no movimento espírita, mas pela ótica da reforma íntima, né? Do cumprimento com as leis divinas, né? Então, por isso que eu estou um pouco na dúvida se a gente trabalha mais em um ou no meio do outro, né? A gente vê que as obras têm um meio, né? Não um fim, um meio para atingir. A própria religião, né? Que muitas pessoas entendem como fosse uma finalidade, a gente já começa a compreender que não é mais uma finalidade, é só um meio para atingir, né? Uma ferramenta, né? Tem pessoas que vão frequentar uma religião e atingir um grau de espiritualização grande, outros vão ficar só na religiosidade, vão ficar só nas questões puramente exteriores, né? Podem até fazer obras, né? Mas não associando isso a um crescimento íntimo, né? Que seria o ideal. E com relação ao versículo aqui trabalhado, né? Eu achei um pouco mais difícil do que o anterior, né? Pessoalmente, né? Eu entendi aqui, o seguinte, que aquele que não pratica, que muitas vezes somos nós, né? Que ainda não conseguimos praticar na inteireza,
as leis divinas. Até a gente sabe, né, como deve proceder, né? Mas muitas vezes a gente ainda tropeça muito, a gente é consumido ainda pelas nossas paixões, pelos nossos instintos, né? Então, esse versículo eu acho que fala muito de nós, né? Nós somos esses que não praticamos, mas o fato de crermos naquele que justifica o ímpio, né? Já temos essa crença em Deus. E aqui eu entendo que a gente já começa a ter essa intenção de querer colocar Deus no centro da nossa vida, né? Aí eu lembrei de novo de Paulo, né? Mas Paulo no Livro dos Espíritos falando, né, que gravitar a unidade divina é o fim da humanidade, né? Então, a partir do momento que te tira os outros deuses, vamos dizer assim, Deus do dinheiro, Mamon, enfim, do centro da nossa vida e coloca o Deus verdadeiro, né, no centro da nossa vida e começa já a querer orbitar ele, né, por melhor que seja a questão, né, mas já tem uma intenção já nisso, né, a gente entra nessa daqui, que já crê naquele que justifica o ímpio, né, ímpio somos todos nós, né, que estamos ainda nesse caminho ainda um pouco de equívoco, né, um pouco não, bastante, né, e aqui diz que a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, o fato de te não estar produzindo na sua inteireza, mas já tem essa intenção, né? Já ter esse movimento inicial de fé, por mais que a gente não seja 100% fiel, mas já tem essa intenção, já é colocado na conta, vamos dizer assim, né? É imputado como justiça, no sentido de já é colocado como um fator importante, né? Porque a evolução não dá saltos, então começa de fato devagarzinho, né? É normal, a gente talvez já comece a crer, mas ainda está desassociado das obras, da não prática, aliás, né? Já falando depois, vai para um movimento um pouco mais aprofundado, né? Evidentemente, como a Juliette falou, a nossa fé ainda é menor do que de um grão de mostarda, né? Então ainda é muito fraquinha, a gente tem dificuldade de confiar em Deus, tanto é que a gente gosta de dar ordem para Deus, que a gente adora ensinar a Deus como deve fazer, o que deve fazer, né? Porque a gente às vezes se acha mais sábio que Deus, né? E o ser fiel, eu percebo que ainda a nossa relação é muito ainda artificial, né? A nossa relação é muito. A gente é fiel porque a gente aprendeu na cadernetinha que a gente precisa fazer certas práticas para conseguir um céu, conseguir, enfim, né? Não é que não esteja de todo errado, né? Mas mais para frente a gente vai ter uma relação mais íntima, mais genuína, mais pura com Deus, né? Que não vai pensar numa retribuição, né? Como a gente viu no versículo anterior, né? Vai ser uma relação pura, a gente vai servir por servir, vai ser fiel porque a gente é fiel, né? Já que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a gente carrega esse DNA divino, né? Se fizer um exame de DNA, a gente vai mostrar porque a gente é filho do nosso pai, de fato, né? Filho de Deus. Então, na nossa essência, já tem isso. Então, a nossa destinação é essa fidelidade, né? Essa comunhão com o nosso pai, porque é da nossa natureza, né? Enquanto isso não acontece, a gente está nesse estado de desvio temporário, evidentemente, que é temporário, né? De afastamento da casa do pai. Mas aos poucos a gente começa já fazer esse movimento de retorno, né? De caindo em si, né? Começar a perceber que na casa do pai a relação era um pouco diferente, né? Então a gente já quer começar a voltar para a casa do pai, se não já estamos já voltando, né? Então foi isso que eu compreendi desse versículo. Legal, André, legal. É lógico que é sempre importante a gente explanar e procurar detalhar o máximo possível, por não ser um tema habitual, como eu disse, e exigir da nossa parte fazer essa associação. Quer dizer, não está dizendo aqui que o fazer as obras, que o praticar seja irrelevante ou mesmo secundário, né? Mas como nós mesmos já dissemos aqui, consequência, fruto de uma árvore cuja origem é essa fé, essa relação restabelecida com Deus. Mas eu quero trazer aqui da parte, quem está nos acompanhando, eu acredito que seja mais importante, né? Nós estamos falando aqui para nós três. Então, o Sérgio Luiz Destro participa conosco aqui essa noite, na nossa transmissão ao vivo do Estudo NEP, e nos traz uma observação aqui interessante, ao ponto de vista de quem está nos ouvindo, né? E qual perspectiva, de repente, precisa ser esclarecida. O Sérgio traz aqui, primeiro, boa noite ao amigo do Sérgio Luiz Destro, conosco aqui, traz assim, ó, boa noite. Para compreender,
Eu não pratico, mas eu creio no valor da fé do Emerson. Está usando aqui um terceiro, está me usando aqui sem problema, Sérgio. Eu confio no valor da fé do Emerson. Essa fé por ele é imputada como justiça, é isso mesmo? Acredito que aqui o Sérgio está entendendo que, na verdade, a gente está olhando para a fé do Cristo e está olhando que a fé, pela fé do Cristo, nós somos colocados na condição dele, porque nós sabemos que ele foi, de fato, o único justo, o único que cumpriu integralmente, de ponta a ponta, a lei, os mandamentos e exerceu isso plenamente, né? Quer dizer, se eu confesso a minha fé nele, em Cristo, por si só, isso resolve a questão? Vamos responder ao Sérgio aqui brevemente, Juliette? Eu entendi que ele aí te colocou no lugar de Jesus, né? Foi isso. E eu acho que é por aí. Jesus, como for, é o nosso modelo e guia, como você falou belamente. Ele cumpriu toda a lei divina, ele caminhou aqui para nos dar um exemplo em retidão. No momento em que nós confiamos, temos fé nele, nos atos e nos ensinamentos dele, nós temos fé no Pai. E é isso que nos justifica. Agora, a prática, um dia nós a faremos naturalmente. Hoje a gente ainda precisa pensar assim, não, eu preciso praticar aquilo que eu sinto. E é nesse praticar, eu acho que começa assim, eu preciso praticar a caridade, a honestidade, a verdade, eu preciso praticar, então tá bom, vou lá. Aí um dia você está praticando, e aí quando você percebe, você está fazendo isso naturalmente. Para um dia sermos como Cristo, que fazia, amava naturalmente, era solidário naturalmente, curava naturalmente, né? O amor que ele tinha, ele exercitou ao longo. Ele foi como nós. Então, um dia amaremos sem precisarmos fazer esforço. Eu preciso amar meu próximo. Aí o próximo está ali te testando. E você não, ele é meu próximo, tem que amar o próximo. Mas um dia ele vai agir e isso não vai mais te incomodar. Você vai amá-lo e vai ajudá-lo, independente da forma como ele pensa, da raça que ele pertença, do que passa no coração dele, se ele fez A, B ou C de errado, não interessa mais para você. Mas isso é um processo, isso é um exercício. Mas essa fé por ele, por Jesus, é imputada como justiça, com certeza, Sérgio. André, algum acréscimo aqui à resposta para o Sérgio? Bom, eu acredito o seguinte, que o crer, né, que ele coloca no versículo até o crer, né, eu acho que é o primeiro nível, né, o primeiro degrauzinho. É importante, né, já é um primeiro nível, enfim, mas talvez não seja o suficiente para, vamos dizer assim, uma justificação completa, já é um primeiro passo, né, eu entendo assim, não sei se faz sentido, né, mas precisa de um coração, uma mente também direcionada, né? Porque falar que crer por crer é fácil. Eu posso, por exemplo, eu creio em alienígenas, eu creio, né? Agora, confiar e depois essa obediência, essa entrega, aí eu acho que já é alguns degraus mais acima, né? Mas, de fato, o crer já é um primeiro passo, né? Que mesmo desassociado da prática, muitas vezes, já é um caminho grande andado. Acho que a todos nós vamos dar de convir que a grande curva na evolução de qualquer espírito é reconhecer qual a sua meta, né? Então, a prática é só uma consequência, mas o espírito, quando reconhece que o caminho é aquele, não esse que está seguindo há tantos milênios, já é um primeiro passo gigantesco, né? E né, essa crença, enfim, já é imputada como justiça, como diz no versículo. Isso que eu entendi, né? Não que ele vai ser totalmente justo, porque ainda não está seguindo totalmente, no meu entendimento, né? Mas, sim.
Sim. Só Bom, uma coisa, Emerson, só uma observação, desculpa. Lembrando que nesse versículo, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica, é importante que a gente lembre que Paulo aqui não está se referindo a obras, né, como o Tiago lá, a caridade, a obra que a gente precisa fazer. Ele está falando das obras da lei. Né? Eu acho legal a gente fazer essa analogia, mas é importante que no texto a gente esteja ligado ao que ele está se referindo, porque senão a gente acaba entendendo errado. Perfeitamente, né? Juliette. Quer dizer, falando sobre aquele primeiro nível de contexto que eu disse que era o contexto imediato, Paulo, que era lidar com os judaizantes, né? Eles falam assim, não precisa de circuncisão, não precisa guardar dieta alimentar, não precisa guardar o sábado, né? Quer dizer, os fazedores de regrinhas, né? Quer dizer, a prática disso. Então, esse é o primeiro nível, perfeito, muito bom se trazer. Não, como disse a Juliette, né, são os gentios e as dificuldades de salvação, né? Se dependesse disso, né? Exatamente. Então é isso. Bom, Sérgio, espero a gente ter respondido dentro do possível aqui nesse primeiro momento, mas estamos abertos também aqui a novas reflexões. Fique à vontade para comentar e participar conosco, desde já agradecendo, né? Vamos aqui voltar então, gente. Eu vou tratar os 2 últimos versos em sequência, aqui dentro do resumo do que estudamos Salmo, né? no mês de abril, né? Que vai trazer aqui para a gente Paulo declarando entre os versos 6 e 7 o seguinte: assim também Davi, e já disseram a respeito de Abraão, mais uma vez ele traz aqui um personagem do Antigo Testamento que é o rei Davi. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, verso 7, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Trazendo aqui também para complementar, Bíblia de Jerusalém, essa foi João Ferreira de Almeida, versos 6 e 7, está assim na Bíblia de Jerusalém. Como, aliás, também Davi proclama a bem-aventurança do homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados, verso 7, aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Vamos lá, partindo da Juliette, reflexão em torno desses versos que finalizam o nosso estudo da noite de hoje, verso 6 e 7 do 4º capítulo da Carta aos Romanos. Aqui ele deixa bem claro, né? E ele lembra do Salmo, né? Ele traz o Salmo. Paulo é maravilhoso. Ele busca o Salmo como um cântico mesmo. Eu consigo visualizar ele falando para Tércio e cantando esse Salmo para Tércio escrever, né? E Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. E aí, mais uma vez, eu realço, sem as obras da lei, sem as regras que fazem com que os ensinamentos de Jesus se tornem apenas regras. E aí a sua mente foque em, não, eu tenho que acordar, eu tenho que botar o pé esquerdo no chão, eu tenho que acender uma vela com a mão direita, eu tenho que comer assim, eu tenho que... E aí esqueceu, Jesus já ficou lá atrás muito tempo, tá lá atrás. Deus, então, nem se fala. Deus nem se sabe, só ele sabe onde ele está. Menos aquela pessoa que está ali fazendo todos esses rituais, eu tenho que dormir com a cabeça da cabeceira da cama voltada para leste, eu tenho que acender uma vela por dia, eu tenho... Cadê o amor? Né? A gente precisa fazer essa diferenciação e Paulo faz isso com uma beleza. E no 7, quando ele traz o Salmo, o que a gente lê aqui, gente? Aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Por quê? Deus passa a mão na cabeça do mal? Não, é a misericórdia. É a misericórdia dele que nos cobre a nossa multidão de pecados com amor.
É isso que o Salmo está dizendo. O amor de Deus cobre a multidão de pecados que nós ainda temos carregados em nossos corações, né? E a misericórdia dele que nos acompanha sempre. Foi assim que eu entendi. Para relembrar, só para trazer aqui, né, gente, como referência, a gente está falando de Salmo, né? Estamos Salmo aqui, como que a gente identifica isso, né? Nós deixamos aqui o referencial Salmo 32, tá? Salmo 32, os 2 primeiros versos. O primeiro verso está aqui no verso 7, depois, na sequência do nosso estudo, na segunda-feira, vocês terão, então, sendo tratado o 8º verso, que seria o segundo verso do Salmo 32, né? Lembrando que Paulo aqui, gente, numa linha de continuidade brilhante, olhando a doutrina consoladora, vai refletir em torno disso, e nós temos o eco disso no século XIX, na codificação espírita de Allan Kardec, quando na questão 275 da obra, a equipe do Espírito de Verdade responde à pergunta do codificador e nos diz, lê os Salmos, né? Então, Paulo está fazendo o mesmo aqui para a gente, entre esses versos 6 e 7 do 4º capítulo da Carta aos Romanos. André, quero te ouvir a respeito dessa interpretação, chegando aqui no fecho final do nosso estudo. É muito bonito, né, como ele pega alicerces da primeira revelação, né, para mostrar que esse entendimento não era novo, né, já vinha ali com Abraão, né, na sua vivência, agora cita Davi, né, a gente vê que Paulo não está falando, como a gente já abordou, né, que as obras não importam, né, mas a gente começa a entender que Paulo está dizendo para a gente que Deus reconhece o valor de um espírito além das obras, né, o que está no íntimo de cada um, né, e mesmo aquele espírito que muitas vezes não conseguiu reparar as suas obras, Deus reconhece, né? O arrependimento, mesmo que não tenha tido condições de reparar tudo que fez. Enfim, a gente começa a entender que a justiça divina é sobretudo misericórdia e educativa, né? E não punitiva, como muitas vezes a gente acha, né, que acontece. Então a gente vê que o espírito pode ser acolhido por Deus, digamos assim, desde o momento em que demonstra essa fé, né? Essa fé sincera, essa vontade de se reerguer, né? Mesmo que essas obras de reparação, digamos assim, ainda estejam por vir, né? Então essa intenção reta já é colocada nessa conta por Deus, né? E então a gente vê que o perdão de Deus é sempre possível, né? Pois Deus é infinitamente amor, né? Enfim, e como bem lembrou a Juliette do versículo de Pedro, né? O amor cobre a multidão de pecados, né? Sempre teremos meios, né, de reconciliarmos com as leis divinas, né? Deus sempre vai, através de sua graça, por mais que a gente não mereça, porque a gente não fez nada por merecer, né? Mas pela sua graça, ele vai nos dar condições propícias para que nós nos reergamos, né? Para que te volte para a rota, né? Enfim, evidentemente, como a gente aprende pela doutrina espírita, né? Conciliando os dois ensinos, né? A gente, como espírito, deve reconhecer nosso equívoco, né? Ter um arrependimento, né? Buscar reparar esse mal que a gente causou, né? Seja nessa encarnação, nas futuras encarnações, né? Então a gente vê que esse perdão divino não é um mecanismo mágico que apaga automaticamente as consequências dos nossos atos, né? Mas é como se fosse um alívio, né? Digamos assim, dessa dor consciencial do espírito que nos oferece as condições para a gente seguir sempre em frente, né? Então, por isso que é colocado de um bem-aventurado, né? Então, eu achei muito bonito. Não perco por esperar o próximo versículo, né, de Salmo para abordar essas nuances, né, Emerson? Obrigado. Sim, muito bom. Só lembrando, próxima segunda-feira, 20 horas, a gente tem a sequência aí com o 8º verso desse 4º capítulo
da carta aos Romanos, né? É muito bom, gente, a gente trazer realmente essas reflexões, a gente percebe que um verso complementa o outro, até porque é um discurso realmente que Paulo constrói. Acredito que é a carta mais discursiva, mais doutrinária do apóstolo, realmente a carta aos Romanos, tanto que muitos entendem como o evangelho de Paulo, né? É o momento em que ele para e não é um trabalho de gabinete, né? Paulo está tratando de questões reais da comunidade cristã ali, mas nessa carta, de forma especial, ele vai remeter àquele evangelho que ele disse que não aprendera de homem algum, mas do próprio Jesus Cristo. Quer dizer, ele está falando de uma experiência profundamente espiritual com Cristo ressuscitado, né? Então, aqui, para que a gente não tenha dúvida sobre essa conexão com a doutrina espírita, eu deixo aqui uma dica do capítulo 19 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que eu digo que é o capítulo da fé, né? É o capítulo que vai tratar sobre o tema da fé. Na mensagem de número 11, o tópico de número 11, transcrito lá pelo Espírito José, transmissão, né, mediúnica do Espírito José, Espírito Protetor, na cidade de Bordeaux, na França, em 1862, nós temos a mensagem titulada A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Eu deixo aqui uma frase no terceiro parágrafo dessa mensagem, que acredito que bem resume a ideia. Diz assim: inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Olha isso, gente. Nós que sabemos que na doutrina espírita o lema central é o fora da caridade não há salvação, o que poderia parecer uma contradição, né? Falar, se fora da caridade há salvação, como a salvação é pela fé? Mas quando nós temos uma referência na obra básica com Kardec, ele escolheu essa mensagem para pôr no Evangelho segundo o Espiritismo, junto com a equipe de Espírito de Verdade, que diz que a fé é mãe da esperança e da caridade. Nós sabemos que ela é a fonte máter, ela é a geradora das demais virtudes. Então, mesmo quando eu olho para uma questão em O Livro dos Espíritos, como aquela e que Kardec vai questionar na questão 886 da obra básica, sobre qual era o sentido da palavra caridade, aquela que sem ela, fora dela não há salvação, como a entendia Jesus, aquela benevolência, aquela indulgência no sentido de tolerância, aquele perdão, que era a forma como os benfeitores respondem, que era a caridade entendida por Jesus, tem como fonte geradora esta fé que nós falamos aqui na noite de hoje. A Juliette falou sobre a fé no sentido idealizado, né, naquilo que nós realmente desejamos alcançar, mas lembremos o mestre, que nos falou que bastaria a fé do tamanho de uma semente de mostarda. Quer dizer, a menor, uma das menores sementes. Então, o despertamento é fundamental. E ele principia pelo reconhecimento que nós devemos mudar a nossa rota. E mudar a nossa rota, gente, significa aquele primeiro passo: arrependimento. Todos os profetas e Jesus disseram a mesma coisa para a gente: arrependimento e fé. Elas andam juntas. São um princípio do processo de regeneração. Amigos, estamos chegando aqui na reta final do nosso estudo que eu entendo foi por demais proveitoso aqui, esse episódio 107, na transmissão ao vivo do NEP V de Jesus, da carta de Paulo aos Romanos, esse estudo na série Romanos verso a verso. Eu quero chamar aqui a Juliette e o André para deixar aqui as suas palavras finais, os seus agradecimentos, desde já também agradecendo muito a presença de vocês, e o quanto vocês favorecem e enriquecem as reflexões nesse estudo. Primeiramente, Juliette. É sempre um prazer imenso, né, Emerson? Você sabe estar aqui com você. Eu sou muito grata a você pela oportunidade de participar desse estudo, que eu adoro. Você sabe que Cartas de Paulo, falar de Paulo para mim é simplesmente tudo. Eu acho que é um dos nossos grandes expoentes. A gente aprende o tempo todo com Paulo. E agradecer a você, agradecer ao André pela companhia e desejar a todos os nossos irmãos que aí estão assistindo, que vão assistir depois, que meditem, que possam levar realmente as nossas reflexões aqui para suas mentes, para o seu dia a dia e buscar esse ensinamento, porque as nossas vidas precisam.
precisam muito de luz, e a luz está no Evangelho. Um beijo, muito obrigada mais uma vez, boa noite, bom final de semana para todos. André? Eu também queria agradecer a oportunidade que nos é dada, né? Por causa que a gente é o primeiro a se empenhar para tentar entender, né? Por mais que às vezes seja difícil, né, Juliette? Tem uns versículos que são um pouco mais difíceis no meu entendimento, de conciliar as coisas, né? Mas a gente faz o esforço, né, dentro das nossas possibilidades, né? E se Deus quiser, e se o Emerson permitir, daqui a um mês a gente vai estar de volta, né? Obrigado. Tá no mudo, Emerson. Vamos lá. Som. Um som é mais fácil. Camila Guerreira deixando aqui também a paz a todos. Emerson, gostaríamos de agradecer pela incrível palestra da noite de ontem, onde tivemos no Centro Espírita Cristão, aqui em Barra Bonita, né? Tratamos sobre o tema Está Consumado, no Evangelho de João. Ela está agradecendo, eu que agradeço, né? A oportunidade de poder aprender mais no Evangelho. E hoje, pelas belíssimas reflexões e ensinamentos de hoje. Boa noite a todos, né? Nós que agradecemos a interação, a participação de vocês e convidamos mais uma vez, tá, gente? Pela página Facebook, canal NEPV de Jesus, assim como pelo YouTube. No YouTube vocês têm lá uma playlist, uma listagem de vídeos que vocês podem acompanhar desde a introdução da Carta aos Romanos, passando pelo primeiro capítulo, cada um dos versos. Essa é a metodologia e a intenção aqui, gente. Como uma carta discursiva, a gente passa por cada um dos versos ditados por Paulo, anotados pelo escriba Tércio, nessa nossa série Romanos, verso a verso. Nossa gratidão, então, gente. André, te interrompi, você tinha mais algo para finalizar com a gente? Então, muito bem, eu agradeço. Sim, agradeço mais uma vez, gente. Juliette, André, todos os amigos que acompanharam conosco, deixando para vocês aqui a oportunidade que a gente possa se reunir em outras tantas ocasiões para continuar realmente esse estudo que tanto nos favorece, que tanto nos facilita buscar mais o entendimento com Jesus. Eu quero deixar aqui como uma reflexão final, gente, uma mensagem de Chico Xavier por Emmanuel, que eu acho que traz para a prática aqui, né, para cada um de nós, essa temática que temos aprofundado nesse quarto capítulo da Carta aos Romanos sobre a justificação pela fé. Mensagem titulada Burilamento, Emmanuel por Chico nos ensina o seguinte: se a aprovação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos vivem na Terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que sofres. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus. Deus te orientará. É isso, gente. Deixamos aqui para vocês, então, nosso forte abraço, nosso desejo de paz, de luz, de sabedoria. Que Deus nos abençoe de sempre. Até a próxima. Até breve.